Olá, pessoal. No primeiro semestre, primeiro bimestre, parte do segundo, nós estudamos o período simples com a oração absoluta, ou seja, dentro de um período havia apenas um verbo, ou seja, uma oração apenas. Então, é o número de verbos que determina o número de orações. E estudamos a análise sintática do período simples. Então, vimos a classificação do sujeito, os tipos de predicado, os complementos verbais, objeto direto, indireto, complemento nominal, os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então, agora nós passamos a ver o período composto, ou seja, dentro de um mesmo período, né? Temos, por exemplo, aqui uma frase: ninguém matava, ninguém morria. Então, o início do período é o início da frase, parágrafo, letra maiúscula. E o final do período é o ponto final, ou um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Então, dentro deste período, deste mesmo período, eu tenho dois verbos, matava e morria. Então, eu tenho duas orações. Duas orações ou mais dentro de um mesmo período, temos o período composto. E aqui eu trago o período composto por coordenação. São as orações coordenadas. O que isso significa? As orações coordenadas, elas são orações independentes ou sintaticamente independentes. Se eu tirar essa vírgula, colocar um ponto final, eu não tenho mais um período composto. Eu terei dois períodos simples. Ninguém matava é um, ninguém morria é outro. E o sentido é exatamente o mesmo. Por isso essas orações são sintaticamente independentes, porque ao tirar a vírgula e colocar um ponto final, nada muda em relação ao sentido. E aqui no caso, nós temos duas orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conjunção, sem síndeto. Então, essa palavra assindética, tá? Ela vem de síndeto. Então, sindética, de síndeto, conjunção. A é de negação. Então, as orações elas estão ligadas por uma vírgula, não por uma conjunção. Por isso elas são assindéticas. Mas nós também vimos que existem as orações coordenadas sindéticas, e aí elas se classificam em 5 tipos: aditiva, explicativa, adversativa, conclusiva, alternativa. Então, nós temos aqui um exemplo. Levantaram-se e passaram a sala. Então, é a mesma coisa. Eu tenho um período aqui com dois verbos, levantaram-se e passaram. Então, é um período composto por coordenação, porque as orações são independentes. Eu poderia tirar o e e colocar um ponto final. Levantaram-se, ponto. Passaram a sala. Se eu disser apenas levantaram-se, o entendimento é perfeito. Passaram a sala, a mesma coisa. Então, a primeira oração, ela não é iniciada por uma conjunção. Então, por isso ela é chamada de oração coordenada assindética. A segunda oração, ela é iniciada pela conjunção aditiva e. Então, ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Por que aditiva? Porque essa oração se liga a essa com uma ideia de união, de adição, de junção. Elas têm o mesmo valor semântico, o mesmo valor de significado. Então, as ações, elas se somam.
fez uma ação, em seguida fez a outra, somando-se. Então, aditiva. Decifra-me ou devoro-te. Aqui, mesma coisa, período composto, porque eu tenho 2 verbos dentro do mesmo período, então 2 ou mais verbos. Período composto, e as orações são coordenadas, porque se eu tirar a conjunção, colocar um ponto final, as 2 orações continuam tendo cada uma o seu sentido completo. A primeira não foi iniciada por uma conjunção, então ela é chamada de oração coordenada assindética, e a segunda é uma oração coordenada sindética, porque ela tem um síndeto, ou seja, ela tem a conjunção ou, e ela é classificada como alternativa. Aqui, este ou, ele dá uma ideia, na verdade, de exclusão, não de alternância, porque é uma coisa ou outra. Agora, nesse segundo exemplo de oração coordenada sindética alternativa, nós temos as conjunções ora, a conjunção ora, ora, ora. Então, aqui sim, nós vamos ter uma conjunção alternativa com o sentido de alternância. Fez uma coisa, depois a outra. Ora ajeitava o cabelo, ora arrumava a gola do casaco. Então, agora, as 2 orações foram iniciadas pela conjunção ora. Então, as 2 são orações coordenadas sindéticas alternativas.